Então, ainda neste terceiro bloco, agora, a pergunta de 5 minutos do nosso querido irmão Marcelo Atafona. O senhor dispõe de 5 minutos para fazer uma pergunta para o nosso reverendo que está conosco. Disponha do tempo, é todo seu. Tempo na tela. Bom, eu não vou falar do que ele falou, senão vira réplica. 3 minutos. Mas vamos lá. 3 minutos. Então, a doutrina do juízo investigativo, ela diz que 2.300 tardes de manhã são 2.300 anos que eles começaram em 457. Eu já mostrei lá atrás que se começou em 457, Roma não pode ser justificando que ela não existia. Pronto, primeira facada na doutrina. Depois eles dizem que Jesus faz um juízo investigativo e o Ivaldo sabe que se usa Daniel 7, do 9 ao 14. Ele não mostrou nenhum outro texto. Ele disse que tem um monte, mas não mostrou nenhum. Jesus abrindo livros para fazer juízo investigativo. Mas o que acontece? Eles dizem que os 2.300 anos devem ser contados a partir do início das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, deixa eu abrir aqui, versículos 24 e 25, dizem assim, ó. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para o dia do Santíssimo. Estou lendo na Bíblia Almeida revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego de 67. O versículo 25, olha o que diz o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, depois fala da última semana. Então, a doutrina do juízo investigativo diz que essas 70 semanas começam com o decreto de Artaxerxes, no 7º ano, que está em Esdras, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 26. Ali começam as 70 semanas. E essas 70 semanas, ou 490 anos, elas foram cortadas dos 2.300 anos. Isso é o que a doutrina do juízo investigativo ensina. Então eu queria que o Ivaldo mostrasse para nós, dentro do texto de Esdras 7, de 11 ao 26, que mostra o decreto, a cópia do decreto de Artaxerxes, onde tem a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, para provar que o decreto de Esdras, do 7º ano, é o decreto que marca o início das 70 semanas, e aí é o decreto que marca o início dos 2.300 anos. Onde em Esdras 7, de 11 ao 26, ele pode nos mostrar a ordem para restaurar ou reconstruir Jerusalém. Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Eu quero que ele mostre, dentro de Esdras 7, Pronto. onde está essa ordem. Eu gostaria de perguntar para o querido Ivaldo Frazão se ele compreendeu a pergunta. O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi, só precisaria de alguns minutinhos para mim poder localizar o texto aqui, para poder responder, porque pronto, eu tenho que pegar o texto do irmão aqui, que está me dando o decreto, só que ele está esquecendo um detalhe disso aqui. Ok, eu vou esperar o senhor encontrar o texto bíblico, correto? Eu vou te dar 10 segundos para o senhor encontrar o texto bíblico. 10 segundos. Tá ótimo. Muito bem. Tempo na tela. E agora o nosso querido Ivaldo Frazão vai fazer a sua resposta de acordo com a pergunta que foi feita do Atafona. Vamos lá. Tempo na tela. Em Esdras, no capítulo 7, do versos 11 ao versos 26, está o último decreto, porque existiram 3 decretos. O de Dário, de Ciro e o de Artaxerxes. Primeiro Ciro, depois Dário, depois Artaxerxes. A reconstrução de Jerusalém foi no primeiro decreto, do templo e da cidade. O terceiro decreto foi a restauração do sistema
religioso de Israel. Esdras foi o personagem que ajudou a restaurar o ministério, fazendo uma reforma e trazendo as escrituras para a mão do povo. Então, essa reforma, ela passou por 3 etapas. O que o meu oponente pede, eu sou sincero em dizer para você, digo, num texto só, é impossível, tá? Até porque a história mostra claramente que não é uma questão da gente entender assim, é a história que mostra. E quando a data do decreto entrou em vigor em 457, eu só queria que, Marcelo, você se portasse educadamente como eu estou me portando com você. Pode ser? Se for, eu vou ficar satisfeito. Se não puder, tá bom? Então, eu entendo assim, dentro de uma forma respeitosa, a gente precisa... você não está falando, mas a tua expressão fisionômica está mostrando que realmente não está sendo aquilo que você me prometeu lá no início do debate. Então, eu gosto de respeito. Então, eu quero mostrar para você o seguinte. Primeiro, há 3 decretos. Se você não os conhece, precisa conhecer. Então, em Esdras, você tem o último decreto. Esdras 7, você tem o último decreto. O último decreto não era para a reconstrução da cidade. Era para a reconstrução do ministério. Se você não conhece, você deve pegar o livro Patriarcas e Profetas da Igreja Adventista, já que tu quer usar a doutrina adventista, até porque eu estou usando, eu pensei que você viesse para estudar só na Bíblia, mas você está colocando aqui a doutrina adventista. Se eu soubesse, tinha pego também os livros da Testemunha de Jeová, porque eu pensei que era a Bíblia. Entende? Então, olha só, é isso que eu estou te respondendo a tua pergunta. Em Esdras está o 3º decreto, o último decreto. O templo já estava construído, a cidade já estava reconstruída. Neemias reconstruiu apenas as praças e o restante, a parte do muro que estava quebrada e as portas. Então, você não vai encontrar aqui o decreto da reconstrução de Jerusalém, porque ele foi dado no primeiro de Ciro. Essa é a resposta da sua pergunta. Mas, aproveitando o meu tempo, eu quero dizer o seguinte para vocês. O juízo investigativo ele é composto de 3 fases. Primeiro, o juízo investigativo do povo de Deus, que é dividido em 3 tempos: o juízo dos vivos, o juízo dos mortos, tá? E a ira de Deus que será derramada sobre o seu oponente, que seja todo ímpio, todo aquele que foi rejeitado por Deus. A segunda parte será no céu, aonde as pessoas vão julgar, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e versos 3, que diz: nós vamos julgar os homens, o mundo, e vamos julgar também os anjos. Então, esse julgamento não será feito aqui na terra, será feito no céu. Lá está todos os dados, todas as informações de todos os ímpios e de todos os anjos caídos. A terceira fase desse juízo será a execução dele, onde Deus vai estar reunindo todos os ímpios, todos os salvos, todos os anjos caídos, todos os anjos leais, e vai estar dando a sentença final e lançando todos os ímpios e todos os anjos caídos no lago de fogo. Então, essa é a forma de juízo que Deus executa, que o Marcelo não respondeu lá na minha pergunta. Dando continuidade aqui nesse terceiro bloco, nós vamos para a réplica do nosso querido Marcelo Atafona. Marcelo Atafona, o senhor tem 5 minutos, o tempo é todo seu, tempo na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa aí, Ivaldo, não foi minha intenção fazer deboche com a sua fala, tá? Quando eu botei os olhos ali bem perto, porque você disse que queria olhar para os meus olhos. Então não foi deboche nem falta de respeito, não. Mas, como era de se esperar... Ironia, foi exatamente o que eu fiz. Ironia. Agora é minha vez de falar, por favor, eu não falei no seu tempo.
como era de se esperar, a Igreja Adventista diz que o decreto do 7º ano do rei Artaxerxes marca o início das 70 semanas. Aí o Walter Frazão vem e diz, não, ali é a restauração do serviço sagrado. E é isso mesmo que o texto diz, você está certo. Mas a igreja diz que ali marca o início das 70 semanas. Marca o início da ordem para reconstruir Jerusalém. Porque Daniel diz, sabe e entende, desde a ordem para se restaurar e reedificar Jerusalém, ali começa as 70 semanas. A Igreja Adventista, dentro da sua doutrina, ela diz que as 70 semanas começam no 7º ano do rei Artaxerxes. Aí você vem e diz que não, que a restauração da cidade foi no decreto de Ciro. Quando nós estávamos conversando, eu, você e o Ronaldo, eu disse que eu ia atacar o argumento e não você. O que eu vou dizer agora sobre o que você falou não é um ataque pessoal, é um ataque ao que você falou, entenda isso, tá? Você mentiu quando você disse que Ciro decretou a reconstrução de Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia te desmente. Esdras capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Então o rei Dario decretou e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Ecbata, a capital, que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Olha o que o memorial dizia. No 1º ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa, o lugar onde se oferece os sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. A sua altura será de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, por aí vai. Então o decreto de Ciro não mandou reconstruir a cidade. E se o que você falou fosse verdade, a doutrina estava mais errada ainda. Que ela não tinha que contar a partir de 457, ela tinha que contar a partir de 539. E agora? Como é que nós ficamos? Você disse que o decreto de Artaxerxes foi o último. Erro novamente. Por quê? Existe um decreto que tem uma ordem para restaurar a cidade. Neemias capítulo 2. Vamos ver. Não, a sua vez de falar não, por favor. Agora não. Não é a sua vez de falar, é a minha. Diz assim, ó. Palavras, Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Então, qual era o ano 20º? 13 anos depois do 7º. Se o 7º foi em 457, esse decreto de Neemias teria sido em 444. Eu discordo dessas datas, mas não é aqui o assunto. O 20º ano do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não há de estar triste meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou, que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar, preste atenção, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele não pediu para reedificar os muros faziam parte. O templo tinha sido reconstruído em março de 515, a conclusão. O que Artaxerxes fez no 7º ano não cumpre Daniel 9. Por quê? Porque Daniel 9 diz que tem que ser a partir da ordem, as 70 semanas começam ali. Você disse que a reconstrução foi em Ciro. Se foi em Ciro, não pode ser 457. Então é outra fraude usar Esdras capítulo 7, do 11 ao 26, para dizer que ali inicia as 70 semanas. Não inicia as 70 semanas. Então é um erro. Todas as 3 perguntas que eu te fiz foi baseada no conceito adventista. Todos eles são furados. Roma não pode ter profanado porque ela não existia em 457. 457 não teve tempo profanado. E esse decreto não marca o início das 70 semanas. E nem o de Ciro, porque Ciro não mandou reconstruir a cidade. Como você falou. Então quando eu disse que você mentiu, não é o ataque a você, é o seu argumento. Boa. É isso aí. Então,
Dando continuidade aqui no terceiro bloco, nós vamos para a pergunta de 3 minutos do nosso querido irmão Ivaldo, reverendo Ivaldo Frazão. Como negar o julgamento bíblico se Daniel 7, versos 22 e 26, Apocalipse 20, versos 12 e 13, versos 14 e 15. Como negar o julgamento que está acontecendo no céu e que a Bíblia descreve e utilizar Esdra, o decreto de Esdra, para contagem do primeiro decreto para a reconstrução da cidade. E outra coisa, eu só quero dizer ao Atafona rapidamente aqui, dentro desse pensamento, é que não concordo com toda a doutrina e todo o ensinamento adventista. Aí é por isso que ele está achando que eu estou mentindo, mas eu não estou. Eu concordo plenamente com algumas coisas e outras que está sendo modificada a doutrina, não tenho como eu concordar e aceitar. Por isso que você está vendo, às vezes, meu posicionamento diferente. Tá? Então, olha só. O juízo, ele existe, está sendo elaborado no céu, está sendo executado, melhor dizendo, no céu. Daniel 7, no versos 22 e 26, fala desse juízo, confirma. Daniel, no capítulo 12, versos 1, também confirma o final desse julgamento. Apocalipse capítulo 20, versos de 12 e 13, versos 14 e 15, também fala desse julgamento. Então a pergunta que eu quero dizer, como negar o julgamento que está em andamento e que está passando a qualquer momento o meu nome ou o teu em julgamento perante Deus? Como ficaria você diante de Deus se deixar de reconhecer o meio pela qual Deus pode te absolver ou te condenar? Bem, querido Atafona, Marcelo Atafona, o senhor entendeu a pergunta? Muito bem. Então agora nós vamos, nesse terceiro bloco, ouvir a resposta do Marcelo Atafona. A tela para o Marcelo Atafona. Na tela. Bom, então a pergunta, eu vou direto aqui na pergunta, né? Como negar o juízo que está em andamento no céu? Né? E como usar o decreto de Esdra para a reconstrução da cidade? Bom, quem usa o decreto de Esdra para a reconstrução da cidade é a doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista. Não sou eu. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Não é. Foi, inclusive, parte da minha réplica. Não pode se usar Esdras 7, do 11 ao 26, para marcar o início das 70 semanas, porque não tem ordem ali para reconstruir a cidade. Primeiro ponto. Aí você usa. Como negar o julgamento bíblico usando Daniel 7, 22 e 26. Diz aqui, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. Aqui o juízo é do ancião de dias, eu não estou negando Esdras. Eu não estou negando Daniel 7, 22 a 26. Porque aqui fala do julgamento do ancião de dias. Eu estou negando o juízo investigativo que diz que é Jesus que faz juízo investigativo. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não existe juízo na Bíblia. Eu não estou dizendo que Deus não está fazendo julgamento de nada. Eu não estou dizendo que Deus não está olhando para as minhas atitudes, para as suas atitudes e aprovando ou reprovando. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou afirmando. Dizer que Jesus entrou no santuário celestial, no Santíssimo, em 22 de outubro de 1844, para fazer juízo investigativo de povo de Deus é mentira. É mentira. Você vai pegar qualquer texto de juízo e você não vai ver nenhum deles, Jesus abrindo o livro para aprovar nome e rejeitar nome. Você não vai ver nenhuma vez dizendo que Jesus tem essa função no santuário celestial. E outra fraude gigantesca é dizer que tem 2 compartimentos no céu. Porque o primeiro compartimento que existia no santuário terrestre, ele mostrava o sacerdócio diário da linhagem de Arão, que eram homens pecadores, que por causa do seu pecado não podiam ultrapassar o véu e entrar no Santíssimo. O lugar Santíssimo representava o santuário celestial. E o lugar santo representava o sacerdócio terrestre de humanos pecadores. Como que Jesus subiu aos céus?
segundo a data adventista, no ano de 31 depois de Cristo, e ficou circunscrito a um lugar até 1844, se o lugar santo do santuário terrestre, ele apontava para o sacerdócio de humanos pecadores. Olha só o que o apóstolo não vou dizer que foi o apóstolo, mas vamos lá, o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Vamos ver se Jesus entrou no santuário celestial, no Santíssimo, em 22 de outubro de 1844 ou não? O que vocês acham? Quebrem a cabeça aí. Será que Jesus entrou no lugar santíssimo apenas em 1844? Vamos pegar aqui. Hebreus 9, 24. Vou pegar aqui o 23. Vou pegar aqui na Almeida Interlinear. Diz assim, ó, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer em 1844? Não, agora, por nós, diante de Deus. Onde no lugar do santuário terrestre simbolizava a presença de Deus? Era no lugar santo? Não, era no lugar santíssimo. Quando Jesus morreu e o véu do santuário se rasgou, acabou a separação de santo e santíssimo. Porque ele inaugurou um novo caminho. Então, quando o escritor de Hebreus diz que Jesus entrou no céu para comparecer agora, a palavra grega para agora, deixa eu abrir aqui, num, partícula primária de tempo presente. Traduzindo, neste tempo, o presente, agora. O livro foi escrito no ano 61. O autor diz agora, no ano 61, digamos que eu seja o autor. Estou no ano 61. Ó, Jesus entrou no céu para comparecer agora, não é em 1844. Ele não diz que Jesus entrou num lugar santo e vai esperar até cumprir 2.300 anos. O texto diz ele entrou agora. Como que ele comparecia diante de Deus? No lugar santíssimo do santuário terrestre. Jesus entrou como sumo sacerdote e não como juiz. Juiz ele vai fazer no final. Ele entrou como sumo sacerdote para então fazer o quê? O papel de intercessor como o sumo sacerdote fazia. E foi agora, no ano 61, e não em 1844. Ok, é isso aí. Muito bem. Nesse momento, agora nós vamos também estar aqui dando 5 minutos para o nosso reverendo Ivaldo Frazão trazer uma réplica com base no que ele ouviu do Marcelo Atafona. Tempo na tela, está preparado? Faça a sua réplica. 5 minutos na tela. Primeiro, quando o Marcelo apresenta o texto de Hebreus, eu acho interessante porque é o seguinte, é por isso que eu disse para vocês, lá no início da minha fala, que nós deveríamos não esquecer de usar 2 Pedro, no capítulo 3, dos versos 8, que é exatamente um texto que mostra o seguinte: há, todavia, um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando você toma a medida de tempo humana para avaliar o tempo de Deus, é meio difícil e complexo de você entender, porque veja bem, quando você pega o tempo de 1000 anos que nós estamos agora e você faz a seguinte pergunta: Cristo está fazendo o quê? Não existe mais um santuário com 2 compartimentos no céu. Se você não acredita, Marcelo, eu fico triste, porque eu vou dizer uma coisa: a Bíblia é muito clara em mostrar que o que o homem fez aqui na Terra é uma cópia do que tem lá no céu. Tá? E segundo, o juízo é dividido em partes, em etapas. No primeiro compartimento, que o sacerdote entra e não o sumo sacerdote só entra no segundo compartimento. Jesus só age como sumo sacerdote quando ele está no segundo compartimento e não no primeiro, porque no primeiro ele age como sacerdote, ele está em pé. Estevão vê Jesus em pé. Hebreus capítulo 9,
aliás, capítulo 7, Atos, capítulo 7, versos 56, diz assim, olha, e lhe disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Agora veja quando Daniel está falando do mesmo julgamento, do mesmo juízo, e ele diz aqui no capítulo 12, versos 1, nesse tempo se levantará Miguel. Para aí. Estevão viu ele numa posição, em pé. Daniel o vê sentado e agora ele se levanta e lança o incensário. Diz assim, ó, naquele tempo se levantará Miguel. Por quê? Porque ele estava sentado. Há duas condições. Para um estudante da Bíblia, ele tem que ter esse feedback aí para poder analisar as coisas com muita frieza, para ver que não está aí numa posição única. E olha só, o tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos para nós é como um dia. E Cristo está no segundo compartimento apenas 4 horas e 40 minutos. No nosso tempo, 157 anos. Então a gente precisa entender o tempo de Deus. E isso é uma inteligência que a gente pode ter. Você pode pegar 2 Pedro, no capítulo 3, versos 8. Um dia, você disse que, primeira coisa, lá no início da nossa fala, você disse que não tinha nada a ver, as 2.300 tardes e manhãs não tinha relação nenhuma. Eu vou te dar uma relação bem, bem próxima. Gênesis capítulo 1, versos 5. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Aqui está a relação dia de tarde e manhã. É um dia de 24 horas. Um dia em profecia equivale a um ano. Ezequiel, no capítulo 6, nos dá essa referência. Deixa eu pegar aqui para me te mostrar. Então, nós precisamos ter muita clareza de entendimento para podermos compreender. Ezequiel 4, versos 6. Diz assim, ó, quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, Deus mostra a relação profética. Também... isso aí. Muito bem. As considerações finais aqui, começando pelo nosso amigo, irmão em Cristo, reverendo Marcelo Atafona. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos, tá, apareceu ali. Eu não sou reverendo não, tá? Eu sou um comedor de angu. Então, considerações finais aqui. Bom, eu me propus a mostrar que a doutrina do juízo investigativo é uma fraude teológica. Eu vou até usar uma palavra forte aqui. É uma doutrina satânica. Por quê? Porque tudo aquilo que é mentira não provém do Criador. Se não provém do Criador, provém de quem? Do inimigo da vida eterna. Então, as pessoas que acreditam no juízo investigativo, eu tenho muito respeito por elas. Eu não tenho nenhuma falta de respeito em quem acredita. Mas na doutrina eu desço a ripa nela mesmo, porque ela é mentirosa. E por que ela é mentirosa? Porque ela diz que Roma, primeiro na sua fase pagã e depois na sua fase papal, é o chifre pequeno. Eu mostrei que ela não pode ser o chifre pequeno, porque a doutrina diz que ela se ergue perto do fim do dividido Império Grego. E aí ela diz que profanou o santuário de 457 em diante. Ela não podia profanar porque não existia Roma em 457. E não houve profanação de santuário algum em 457. Foi a primeira pancada na cobra. Depois eu mostrei que Daniel 7, do 9 ao 14, Jesus não faz julgamento nenhum de povo de Deus. É o ancião de dias que faz julgamento em cima dos animais que representam reinos. Depois eu mostrei que o decreto que é usado para contar as 70 semanas, que dizem ser o início dos 2.300 anos, não cumpre Daniel 9:25, porque não tem ordem nenhuma. O próprio Walter reconheceu que ele é a restauração da adoração. E é exatamente isso. Então tem um ditado popular que diz assim, eu mato a cobra e mostro o pau. Não, eu mato a cobra e mostro ela morta. Então, ele aqui veio aqui no finalzinho, eu fiz aqui uma lista aqui,
Ele citou Ezequiel 4:6, cada dia por um ano. Ele citou Gênesis 1:5, tarde, manhã, primeiro dia. Todas essas referências aqui, tem outros, falam dia e ano. Tem a palavra dia no texto. Daniel 8:14 não tem a palavra dia. Então a doutrina do juiz investigativo é muito bonita para quem não entende. Agora, para quem entende um pouquinho dela, vê que ela é uma fraude. Eu matei a cobra e mostrei a cobra morta. Agora os senhores façam o que quiserem com a cobra. Ok. Muito bem. Agora vamos ouvir as considerações finais do nosso querido irmão reverendo Ivaldo Frazão. Em primeiro lugar, tempo na tela. Eu vim para debater sobre existe ou não existe um juiz investigativo. A Bíblia mostra que existe o juiz investigativo. Ele é composto de fases. Existe uma primeira fase, que vem o povo de Deus. Existe a segunda fase, que são todos os ímpios e todos os anjos caídos. E existe uma terceira fase, que é o julgamento final, a sentença final. E nós podemos ter essa relação do julgamento, do juiz investigativo, com o juízo que houve quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o Salvador investigou, sentenciou, e ele foi pagar a punição, e só depois veio a sentença de morte. A mesma sequência será com todos os ímpios. Se você crê que existe um Deus que não julga o seu povo, que não corrige, que não repreende, e outra coisa que precisa ser entendida, no santuário, toda a simbologia do santuário, tanto do sacerdote, como do sumo sacerdote, como da oferta, todas eram símbolos de Cristo. Quando o Marcelo diz que ninguém entrou, que o sangue não transfere pecado, é uma simbologia. Simbologia não é o real. O que mancha o céu são os nossos erros, são os nossos pecados. E esse julgamento no céu, ele existe, ele é reconhecido. E muitas das coisas que a gente não entende agora, vamos entender quando estivermos vendo o juízo ao vivo, porque ele vai passar diante de todo cidadão, de toda cidadã. E eu digo uma coisa, eu espero que você naquele dia creia que o juízo faça parte, hoje, faça a sua parte para estar salvo, para não fazer parte dos perdidos, para não ser condenado. E que o meu oponente, um abraço e respeito pela pessoa dele. Bem, também não deixe de se inscrever, por favor, me dê uma força lá no canal Elton Maia. Estou começando agora no YouTube, postando aulas de grego, postando conteúdo. Recentemente fiz uma reflexão sobre Cadê o Teu Deus? E não deixe de se inscrever aqui no Arena Apologética. Um abraço, meu amigo Ronaldo Lima. É isso aí. Então, nas próximas programações, esses os debates que você viu. Você pode ver o vídeo novamente, voltar, reassistir o debate aqui, fazer seus comentários. Estamos juntos! Até a próxima, se Deus quiser. Hareskai Irene. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.